Módulo teórico: estilo do contador, faixa etária e escolhendo a história. Estamos aqui então na segunda parte da nossa aula teórica. Agora a gente vai entrar um pouco mais especificamente no ofício do contador de histórias, em relação a como que a gente escolhe a nossa história e como que a gente nos apresenta e apresenta a nossa história. Então vamos lá. Eu acho que a ideia do estilo do contador ela é muito pessoal. O legal da contação de histórias é que não tem uma norma. O importante primeiro é que você se sinta à vontade. Especificamente a mim, o meu estilo de contação de histórias ele é muito mais limpo. Eu não gosto muito de usar objetos, o meu figurino também é bem tranquilo, ele é bem limpo, eu uso uma blusa e uma saia. E o que eu conto mesmo é com a minha voz e o meu corpo para contar essa minha história. Então eu tenho esse estilo mais tranquilo. Enquanto a Nilvani... Enquanto eu já trabalho muito com recursos, eu me caracterizo muitas vezes em muitas histórias, até porque eu conto história mais para crianças pequenas, né, que já é esse meu nicho aí mais forte. Eu escolho histórias curtas, histórias breves, de fácil entendimento, porque é mais para criança pequena. Mas quando vai contar também uma lenda, uma coisa assim, para os maiorzinhos, aí a gente tira tudo isso. E é interessante então pensar o seu estilo de acordo com o público com quem você vai lidar. Se são crianças muito pequenas, se por exemplo tem contadores de história que contam histórias para crianças bem pequenininhas, quase bebês, até mais ou menos os 5 anos de idade. Tem outros contadores que é mais o meu público, a partir dos 6 anos, que aí eu conto histórias para crianças mais velhas e até para adolescentes também é super interessante, e contação de histórias para adultos. Então o seu estilo ele também já vai conversar com esse seu público. Além disso, e é interessante pensar também, essa história que você vai escolher, ela tem que dialogar com o seu estilo e, é claro, escolha sempre histórias que você goste e também tem que ter a ver com o seu público. Muitas vezes a história escolhe a gente. Às vezes você vai ler aquela história, aí, poxa, eu adorei essa história. Mas aí você vai contar e não consegue muito contar aquela história, né? Aí vem um ou outro ali que você, no primeiro momento você fica assim, mas aí depois você começa a ler, fazer uma releitura e a história te escolheu. O que tem que chamar a atenção é a história. A história tem, mesmo que você esteja caracterizado, mesmo que você esteja usando vários recursos ou nenhum recurso, você tem que dar o foco na história. E aí é muito interessante pensar na possibilidade das adaptações às histórias. Eu gosto muito de trabalhar com as histórias dos irmãos Grimm. Agora, é claro, pensando para um público infantil, que é o meu foco, eu não posso... Tem várias histórias que eu não posso contar exatamente como são, então eu tenho a liberdade de adaptá-las, ainda mais porque elas são domínio público. Mas também se você tiver uma história que você gosta, que é um autor que ainda tem os direitos autorais, é legal você entrar em contato, inclusive a Nivani tem uma parceria. Então é interessante você pensar nesse contato com a história e as possibilidades de adaptação para o seu público e para o seu estilo. Isso mesmo. Porque às vezes você tem uma história ali de um autor, aí você pode pedir autorização do autor e contar aquela história do seu jeito, com seus recursos e tudo. E quando não, pode pegar, porque tem muita história na internet, tem muita história nos livros. História, gente, é o que não falta. Saboreiem as histórias. E como a gente falou no último vídeo teórico, né? Nós temos vários mitos, a gente tem histórias ancestrais, nós temos o nosso próprio folclore brasileiro, que é incrível. Então, é muito interessante mesmo aproveitar, ler, ver o que você gosta e ver aquela história que adapta ao seu estilo. Se você gosta de usar indumentária, se você toca algum instrumento, se você canta, se você quer um estilo mais limpo. Isso vai da sua vontade, do seu querer. E é claro, também como a Nivani, que é autora, você pode escrever a sua própria história. Isso, e a história que você criar também você pode adaptar para contar para várias idades, né? No meu caso, eu já contei até para adulto, para adulto e para idoso, né? No caso de idoso, é bom também você colocar ali um caos no meio, né? Que eles gostam, uma coisinha bem humorística também. É bom, isso aí vale salientar, né? Então é isso. Pensando então nessa parte teórica da contação de histórias, é legal vocês terem em mente então o seu estilo de contação, as histórias que você gosta, que você sente à vontade e pensar com carinho no seu público.
Então, se você se encantou pelo mundo da contação de histórias, fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai entrar na parte prática, tanto comigo quanto com a Nilvani. Então, curte aqui, compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias. E eu sou Nilvani Perpétua, contadora de histórias. Muito obrigada por assistir.